Nesta semana, venha conosco em uma jornada épica por ar, terra e mar para investigar quem descobriu a América do Norte. Vamos seguir a lenda de dois exploradores vikings, Erik, o Vermelho, e Leif, o Sortudo. Será que esses navegadores pioneiros atravessaram o Atlântico 500 anos antes de Colombo? Para descobrir, vou navegar em um barco viking na Dinamarca, explorar ruínas na Islândia, andar nos icebergs na Groenlândia e aportar nas praias do Novo Mundo. Estamos em busca da verdade e não mediremos esforços para encontrá-la. Any second, this thing could flip and throw me in the water. I'm getting it, guys. Hi, I'm Josh Bernstein. According to the Viking sagas, it took Eric the Red and his son, Leif the Lucky, almost a lifetime to cross the Atlantic. Well, I don't have that kind of time, but my goal is to follow their trail and see what their epic journey might have been like. Irlandeses, galeses e até chineses afirmam ter chegado à América primeiro, mas os vikings são mais convincentes. As sagas islandesas contam histórias de exploradores vikings que foram para o oeste, deixando sua terra natal na Escandinávia. A Islândia foi colonizada no ano 860, mas 100 anos depois as terras habitáveis estavam ocupadas. Indo para o oeste, descobriram e colonizaram uma ilha gelada, a Groenlândia. As lendas vikings falam de um feito extraordinário. Um viking chamado Leif, o Sortudo, atravessou o traiçoeiro Atlântico Norte e chegou à América 500 anos antes de Colombo. A lenda poderia ser verdade? Para descobrir, vim ao antigo porto viking de Roskilde, na Dinamarca, onde diversos barcos vikings foram reconstruídos e preservados. Será que os vikings tinham barcos capazes de cruzar oceanos abertos? O arqueólogo marinho Anton Englert vai nos mostrar a coleção. This is a real Viking ship. Yes, it is. Where'd you get it? Well, it was excavated 20 kilometers north of here, half down the Roskilde Fjord. That's incredible. Do you have a date for when this ship was made? Well, this ship in particular was built in the 1030s, and the other ships were from the same period. We have reconstructed, time by time, over 21 years, all 5 ships. So we have them now just sailing out there. The reconstruction of this original. Não há suposições nestas réplicas. Os barcos afundaram e a lama do fundo do fiord protegeu-os da destruição. Os barcos estão tão bem preservados que a equipe construiu as réplicas exatas nas quais navegam. Vou encontrar Gunnar Egersson, capitão de um barco viking. Ele vai me mostrar como os vikings construíam barcos que cruzavam o Oceano Atlântico. Nice to meet you. Same to you. They were able to row as fast as at least 8 knots. It's even creating air bubbles in the front to make it smoother through the waterline. They were surfing, more or less. Gunnar disse que esse barco é flexível nas ondas, mas este outro, de um tipo que aterrorizou a costa da Europa, teria sido feito em pedaços se tentasse cruzar o Atlântico Norte. Por isso, os vikings criaram um barco diferente, adequado para viagens longas. So this is the cargo ship you were talking about. This is the cargo ship, yes. How would this ship compare at sea against the longship? Why don't you find out? We are going to sail her. Gunnar conhece bem os barcos vikings. Construiu uma réplica no ano 2000 e 1000 anos depois de Leif, o Sortudo, Gunnar navegou neste barco, da Islândia até a América do Norte. Sua jornada de 4.000 quilômetros provou que os barcos vikings podem cruzar o Atlântico. Este barco de pinho norueguês é tão autêntico como o que Gunnar construiu. Sua vela foi feita com a técnica viking. Painéis quadrados de lã foram costurados e tratados com uma resina semelhante ao piche. Ela tem 9 metros quadrados e pesa mais de 500 quilos. A vida em um barco viking exigia vigor físico.
Este cabrestante era o único auxílio mecânico a bordo. Era necessário ser forte. There she is. So is there any difference between what we just did and what the Vikings would have been doing 1,000 years ago? No. Same thing. Same thing. Same sail, same ship, same movements. Yes. Com um bom vento, este barco oceânico podia chegar a 13 nós, cerca de 24 km por hora. Transportava até 24 toneladas de carga, com uma tripulação de 8 homens. Mas Gunnar é mais que um bom marinheiro de barcos vikings. Há alguns anos, ele descobriu que é parente direto de Erik o Vermelho e de Leif Erikson. Leif Eriksson's grandfather was my great 30 times grandfather. That's a lot of greats. Yes. So you have records that go all the way back to all the way back. We are going to tag into the wind. Na época dos vikings, virar de bordo era algo revolucionário. Eles tinham de virar a vela e fazer uma série de mudanças de direção em zigue-zague. Era um trabalho duro, mas podiam avançar mesmo quando o vento soprava direto em sua direção. So the wind is coming at us this way? Yeah, we have about 45 degrees of wind now. Isn't that one of the great things about Viking ships, that they could actually sail into the wind? Right, Yes. And other ships at the time couldn't. but the only one from the oceans who could, and almost the only one who was sailing across the ocean at that time. Good. Oh, we're turning. We are moving. 27 tons moving, turning. You're turning 27 tons now. Like the way that feels. Os barcos vikings conseguiam navegar em oceano aberto, mas era preciso mais do que coragem para partir em direção ao desconhecido. Deviam ter alguma motivação. Os barcos davam pouca proteção contra o clima inóspito do Atlântico. What is it about the culture at this time that's leading them to go on these journeys, to explore new lands? They found it maybe a little bit too crowded in Norway, and because of high taxes over there. Everybody wanted to move to Iceland. During 60 years, there were 30,000 people in Iceland who moved by Viking ships. 30,000? 30,000 people. Went on ships like this? Yes. Não sabemos quantos barcos foram da Escandinávia para a Islândia, mas para transportar 30 mil pessoas foram necessários dezenas de barcos. Os vikings tentavam manter a terra à vista, mas para cruzar o Atlântico tinham de deixar a segurança das praias e manter o rumo através de quilômetros de mar aberto. Gunnar me disse que a bússola magnética só seria conhecida 200 anos mais tarde. Então, como conseguiram? Gunnar deve saber. How would the Vikings navigate if they were going to areas that they didn't know? They were using the whole environment, birds, whales, clouds, currents, wind, stars, moon. Gunnar sabe o que diz. Ele fez a travessia do Atlântico sem auxílios modernos, usando indicações do ambiente, como a direção dos ventos, a presença de baleias e pássaros marinhos e até as algas que flutuavam na superfície. Alguns acreditam que os vikings entendiam a relação entre o Sol e a latitude. Este disco de madeira encontrado em uma área viking na Groenlândia pode ser uma bússola solar, um instrumento usado para indicar o rumo de um barco. Mesmo sem a bússola solar, com um bom vento, um capitão viking levava 4 ou 5 dias para chegar à Islândia. What about Eric the Red, your great grandfather? Why did he leave Norway? He was sort of a gangster, He was almost thrown out of Norway. He had to leave. Um gangster? Parece que Erik o Vermelho não teve muita escolha. So from here, if I want to follow his trail, which is my goal, I'm going to Iceland. It would be Iceland, yes. Okay. I can manage. Finally got this thing figured out. Shouldn't take us long. No ano 960, Erik o Vermelho partiu pelo Atlântico Norte em direção à Islândia. Estamos indo para lá para encontrar a casa de Erik no noroeste da Islândia.
Estamos seguindo a trilha do marinheiro viking Erik o Vermelho, que partiu da Escandinávia e foi o primeiro a cruzar o Atlântico 1000 anos atrás, 500 anos antes de Colombo. Navegamos em um barco viking na Dinamarca e soubemos que os vikings construíam barcos que podiam cruzar milhares de quilômetros de oceano. Também nos falaram sobre Erik o Vermelho, um marinheiro viking cujo cabelo combinava com seu temperamento. Expulso de sua terra natal em 982, ele navegou para a Islândia, para onde vamos seguindo seu caminho. Islândia é uma grande ilha, do tamanho do Kentucky, mas o interior é inabitável. Ainda hoje, quase todos moram no litoral. A história da época em que Erik viveu é contada nas sagas islandesas, uma coleção única de relatos verbais. Elas nos falam sobre as pessoas que vieram para cá 1200 anos atrás. Vamos encontrar um especialista em sagas no mesmo lugar em que Erik viveu, 160 quilômetros ao norte da capital Reykjavik. Será que uma história verbal de 1000 anos pode ter exatidão geográfica? According to my map, this is Eric's farm where Erik the Red lived. It's exciting, though. This is my first Viking longhouse. Gisli Sigurdsson, da Universidade da Islândia, passou toda a sua carreira estudando as sagas islandesas. This is a great space. Welcome to Erik the Red's farm. Thank you. Is it okay if I Please explore? This stuff hanging here, these are actual Viking period tools. These are not only living but also working quarters here, so people would be doing all the stuff inside these walls. Look, so these weapons, is this is a Viking sword? Yeah, all authentic replicas of Viking tool. And then this is a Viking helmet. Yeah, unfortunately we don't have all that many of those in the archaeology, but a few, at least enough to prove that they didn't have any horns on it. How come no horns? I think Wagner's operas introduced the idea of horned helmets into the culture. So that's a myth. Yeah. Vikings didn't have horned helmets. No. Either something like this or even just leather helmets. Yeah? Okay. So this would be a very elaborate version of what they could have used. Wow. It's not easy to fit. Do I look like a Viking? It may not be exactly your size. No. You would need a larger size, I think. Alright, but still I get the point. This is a battle helmet. Yeah. Yes. This is it's a comfortable space. It's much warmer. It's a little bit smoky, but it's warmer in here, even though outside it's wet and windy. So inside this house here we would have between 20 and 30 people sleeping. 20 to 30 people sleeping in this room. Yeah. How about the sod? I noticed as I was coming in that the exterior is all dirt. Yeah. Is there a way you can show me from the inside how that was done? Yeah, we have in the kitchen area here a nice tile wall that you can see. Gisli disse que esta construção com 18 metros de comprimento e 6 de largura é típica da época. A madeira era escassa e usada apenas para construir a estrutura. Os vikings usavam grama no exterior, pois com até 1,5 metros de espessura era um ótimo isolante nos invernos gelados. Once you have the door locked and the fire burning inside, you can be comfortable. Sure. On each side. We do. So maybe we'll go to the fire and I can ask you a lot more questions about the Vikings. Tell of your sagas in Yes, excellent. So, I'm told that you are the saga man. Well, I work with the sagas anyhow. So tell me about the sagas. What can we learn about the Vikings from them? There's plenty of evidence about the Vikings and the settlement of Iceland in the sagas that were written here in the 13th, 14th centuries. Gisli disse que as sagas não foram escritas por testemunhas. Elas são transcrições de relatos verbais de eventos extraordinários que aconteceram 200 anos antes. What do the sagas tell us about Erik the Red specifically? There is a saga named after him and then another called the Saga of the Greenlanders. As sagas contam que Erik casou-se com a filha de um fazendeiro que deu ao casal as terras neste vale, onde Erik construiu sua fazenda. So the sagas actually say, and then archaeology comes in and confirms that the land here has the same names, and the artifacts date to the same period of time. Yeah,
So we have evidence, narrative evidence, of Erik coming here to this area with the place names above, and this is where the story tells us that he built his farm. As sagas parecem ser muito precisas. Os arqueólogos provaram não só que esta é a área da fazenda de Erik, mas que o traçado de paredes que se encontra atrás da reconstrução são as ruínas da casa de Erik. Mas Gisli explica que Erik não recebeu um bom terreno ao se casar com a filha do fazendeiro. Ele ficava no limite das terras da família e muito perto da fazenda vizinha. Não demorou muito para Erik perder uma violenta disputa de terras e ser novamente declarado fora da lei. Regardless of how he actually got convicted, what happens after he's an outlaw? Then he has to move fairly swiftly, move out of the country, because then anyone can get him in between. Kill him? Yeah. Erik já havia sido expulso da Escandinávia e não tinha escolha a não ser ir para o oeste. Havia boatos de uma terra vista por um marinheiro que perdera o rumo. Sem outro lugar para ir, Erik decidiu encontrar essa nova terra e convenceu parentes e amigos a irem também, com a promessa de enriquecerem com o comércio. Erik the Red set off to Greenland with over 20 ships and a lot of people who didn't know what they were in for. I'm not going by ship, I'm going by plane, but I'm still excited to go to Greenland. Ainda hoje não é fácil chegar ao sudoeste da Groenlândia. Serão 3 dias, 4 aviões, 2 helicópteros e um barco. Vamos procurar sinais de que Erik e seus companheiros transformaram essa terra fria e estéril em mar. Em busca da verdade, a viagem dos vikings. Estamos seguindo a trilha do marinheiro viking Erik o Vermelho, um homem que vivia sendo expulso dos lugares. Em 985, para salvar a vida, ele deixou seu lar na Islândia e fundou uma colônia na grande ilha gelada a oeste, Groenlândia. Hoje, mesmo com aviões, não é muito fácil chegar ao sul da Groenlândia. A primeira etapa é um voo de 3 horas para Kulusuk, no lado leste do país. No calor e segurança do avião, observo o mar gelado repleto de icebergs. A viagem de Erik foi traiçoeira e exigiu determinação, habilidade e sorte. Só 14 dos 25 barcos chegaram. Os outros voltaram ou perderam-se no mar. Estamos chegando na Groenlândia e estou animado. Nunca pensei que viria a este lugar. So this is Greenland. I think I would have named it Walkland or Snowland. I don't think I would have picked Greenland. I think Erik the Red was selling it a bit. I think he was full of creativity. Ainda estamos longe do nosso destino. Temos mais de 1.600 quilômetros de neve e gelo a percorrer. Este aeroporto minúsculo é só um lugar de passagem para a costa oeste da Groenlândia. Vim de Reykjavik para Kulusuk. Agora vou circundar o Círculo Ártico até Nuuk, a capital. Depois vou pegar outro avião para o sul, onde Erik o Vermelho morou. Oh wait, there's more. A lot more. Greenland is huge. It's over 860,000 square miles. That's more than 3 times the size of Texas. And all this land is inhabited by only 55,000 people. But it's down here where the Vikings settled. Why? That's what I'm going to find out when I get there. Logo ao decolar, sobrevoamos os glaciais e os campos de gelo que cobrem a maior parte da ilha. Se todo o gelo derretesse, o nível do mar em todo o mundo subiria quase 6 metros. Depois de 3 horas, o gelo deu lugar a rochas e chegamos a Nuuk, a capital. Depois de uma breve parada, pegamos um avião menor para o sul. Agora temos companhia. And I'm now checking in for the flight to Sarsvik. And the expert joining me for this leg, Carolina Paulson. And
we're heading down there to look at Erik the Red settlement. Caroline veio da Dinamarca para estudar a colônia viking e será minha guia na Groenlândia. Conseguimos este avião pequeno para voar até o sul. Voamos 640 quilômetros de Nuuk até Narsarsuaq, a área que Erik escolheu para morar. Quando estávamos perto de nosso destino, Caroline disse que estávamos sobrevoando o Eriksfjord. Foi aqui que Erik e seus companheiros se instalaram ao chegar à Groenlândia. Big plane to get to Nuuk and now the little tiny plane to get here. And then to a helicopter. No, really? Yeah? To Qagadok. Well, why not? One more to go. Oh, it's not just a helicopter. This is the course team. Estamos quase lá. Só falta um helicóptero. Mas vale a pena. A paisagem é maravilhosa. Ainda hoje, este é um lugar difícil para se morar. Não existem estradas nem ferrovias. O único modo de chegar às aldeias isoladas é voando. Finalmente estamos perto. Reykjavik to Qagadok. 4 airplanes, 2 helicopters, and we're here. Piece of cake. Depois de 12 horas de viagem, estamos finalmente na área que os colonizadores vikings chamavam de lar. Mas ainda temos uma viagem de barco e uma caminhada pela frente. Good morning. We had a great night in Qagadok. Yeah. And now we're off to see the Norse settlements in the area. Which is actually that way in the bottom of the fjord. Which is that way. That way. But we're going this way to see that. My first iceberg. That is cool. Ver um iceberg pela primeira vez é uma experiência maravilhosa. É preciso ver para crer na beleza do gelo azul. Depois desse pequeno desvio, voltamos à trilha. Valsey, o lugar para onde vamos, fica a 2 dias de caminhada do povoado mais próximo. Vamos acampar hoje à noite. Depois de desembarcar, teremos uma longa caminhada pela frente. Look at that. A piece of driftwood. The fact that wood is on an island that has no many trees, that's significant, eh? Yeah, it would be from Siberia, Canada, North America, Europe somewhere. And would, if the Norse settlers found something like this, they would use it to build. They would use it. What about these crazy bugs? Were they here 1,000 years ago? Probably, yeah. When it's not windy. Yeah. That's When it's warm. Yeah. Let me help you out there. Caroline disse que esta região era muito parecida quando os primeiros colonos chegaram há mais de 1000 anos. This is sort of the central place of the eastern settlement. It's a rather large settlement there, and you can actually see the home, the buildings. Get to it. That's Embora a terra seja verde e fértil, não há uma boa área plana para criar os animais trazidos da Islândia. Tiveram de escolher muito bem o local. So that's it out there. The flatland. There. Where that ridge comes down to the floor. It's perfect for farming down there. Had a preference of living in ice. Levamos mais 3 horas para chegar às ruínas. Enquanto caminhávamos, Caroline disse que há sítios vikings espalhados por toda a área. Fomos ao lugar mais bem preservado. Ela realiza uma pesquisa arqueológica para descobrir mais sobre a vida deles e por que desapareceram misteriosamente. So these are the rooms here. Yeah. What was each room used for? That's different purposes. Like one for sleeping, one for cooking. But this was all one family. Yes.
That's a big place. It's a very big place. Este sítio e vários outros foram estudados e temos uma boa ideia de como era a vida deles. Tinham gado para leite e derivados, carneiros para lã. O peixe era a base de sua dieta e no verão faziam caçadas mais ao norte. Caroline queria que eu visse este sítio não só porque está bem preservado, mas porque foi Eric, o vermelho, quem encontrou o local. Ele deu esta terra a seu primo e foi morar em outro lugar. That hole up there, that indicates that this place was rather important. Only 3 farms in Greenland has a hole like that. So it definitely indicates that this person here was Rich. rich. Yeah. And so does the church over there. A igreja em Valsøy é uma das construções vikings mais bem preservadas. Foi construída quando os missionários cristãos chegaram à Groenlândia, vindos da Escandinávia no século XII, 200 anos depois de Eric e dos primeiros colonos. Great stonework. Yep. You see, the inside of the church, it's not as smooth as the outside. That's better out here, huh? Yeah, it's better outside. It actually is. Yeah. So they didn't have to have this good craftsmanship in here. Okay. That over there, the altar would have been under that window. You see the window with the arch in it. Sort of really copies the European style. Just that this is made with arch-shaped stone, so it would have been very difficult to make it. You said that was over the altar. Yeah. Is this place still considered an active church? Yeah, you can get married and baptized and stuff like that. Really? Yeah. Probably take this off. Yeah. Okay. Sorry about that. Caroline disse que o último evento registrado foi um casamento nesta igreja em 1408, um pouco antes do desaparecimento misterioso dos colonos. Não se sabe ao certo por que o povoado foi abandonado, mas Caroline tem uma teoria. So this here is basically the last holdout. Yeah. Any idea what led to their decline? Climate changes, difficulties to import things, boats coming here from Europe, and nothing to trade with. Like going back to Eric the Red and the time I'm focusing on, from here, Eric, who had scouted all this land, he actually picked an even more beautiful place. Yeah, he did. Right, well, that's where we're going to go? Yep. After we go have dinner and sleep here for the night? Yeah. Okay. Let's do that. Let's do it. Os arqueólogos continuam a debater o motivo pelo qual o povoado viking na Groenlândia foi abandonado. Mas não há dúvidas sobre o local em que Eric morou 400 anos antes. Esse local e período são o foco de minha busca. Now we are enjoying nighttime because it's well after 11 o'clock and it's still bright, and that's normal? Yeah. Yeah, Sun doesn't set. not this time of year. Nope. So this is dark, and we're having our campfire, and then we're going to go sleep, and tomorrow we see where Eric the Red actually settled. And I've heard it's the prime real estate of the area. It is. We're just going to wait for the fire to die down a bit, and then call it a night. Pick it up tomorrow. De manhã, veremos como pode ser difícil navegar nas águas da Groenlândia e saberemos como Leif, o filho de Eric, partiu para a perigosa travessia do Atlântico. Estamos cruzando o Atlântico em uma aventura que segue o mais famoso explorador viking, Eric o Vermelho. Até agora soubemos como Eric saiu do continente europeu para a Islândia e logo foi banido, tornando-se o primeiro a explorar e colonizar a Groenlândia, uma enorme ilha gelada. Viajamos pelo país e vimos que a terra, que saudou os primeiros colonos, continua tão magnífica hoje como era na época. Também vimos como o primeiro povoado viking na Groenlândia cresceu. Os arqueólogos acreditam que a população chegou a mais de 2.000 habitantes. No início, o clima era quente o bastante para o plantio, mas os especialistas creem que temperaturas cada vez mais baixas contribuíram para o desaparecimento da colônia. Que manhã maravilhosa! We know from the Greenland sagas that about 450 people made this area their home.
We even know where Eric the Red himself lived, and that's where we're going next. Time to hit the trail. A área que Eric escolheu para morar fica a 32 quilômetros de onde acampamos. Ele se fixou no próximo fiord que agora leva seu nome. Enquanto andamos, Caroline disse que os arqueólogos só descobriram os povoados vikings no início do século XX. So this is Eric's fjord here. This is awesome. Look at all these icebergs. Yeah. Quando os icebergs flutuam para o mar, degelam e quebram. O ruído explosivo pode ser ouvido em todo o fiord. That's like the coolest thing I've ever seen. A fazenda de Eric fica do outro lado do fiord e ainda vamos passar por centenas de icebergs. Este é um dos lugares mais lindos em que estive. Mas temos de lembrar que para os primeiros colonos deve ter sido um lugar muito solitário e hostil. Ainda hoje é um lugar de difícil sobrevivência no inverno. Look at seal. He's just basking in the sunlight. Can't blame him. Os vikings caçavam focas, morsas e narvais não só para alimento, mas para comércio. Suas peles, couros e presas de marfim do narval eram muito valorizados, mas quando o elefante chegou à Europa, a demanda pelo marfim dos vikings diminuiu e eles perderam uma fonte vital de renda. That was pretty cool, though. We're that close. That close. Para nós, esses icebergs parecem bonitos, mas eram muito perigosos para os 24 barcos que zarparam com Eric da Islândia para a Groenlândia. Não consigo resistir à tentação de chegar mais perto. Perguntei ao capitão se posso andar sobre um desses pedaços de gelo. Ele vai tentar encontrar um plano o bastante para que eu fique em pé, mas se eu cair na água, só terei alguns minutos para voltar ao barco antes de congelar. Nem é preciso estar muito perto. Os icebergs podem implodir ou virar a qualquer momento e lançar ao ar grandes blocos de gelo. Este é relativamente pequeno, mas quase mudei de ideia quando tocamos o gelo. Lá vou eu. Seven-eighths of the iceberg's mass is below the waterline. At any second, this thing could flip and throw me in the water. Come get me, guys. Because it's out of bounds. Not what I want to hear. Come on. Okay, enough of this iceberg stuff. All right. Okay. A apresentadora a bordo. It's always your turn. You know when you get like so worked up you can't even talk right? It's kind of like that. Foi uma experiência breve, mas valeu a pena. Demorei 3 dias e 6 voos para chegar aqui, vindo da Islândia. Finalmente verei o lugar onde Eric morou, nesta imensa ilha isolada, no limite do mundo conhecido. Em 1930, as ruínas de Brattahlid foram identificadas como sendo a fazenda de Eric e desde então têm sido estudadas. Uma parte foi reconstruída. So for now, while in exile, Eric the Red did pretty well for himself here. Yeah, he did. Actually, they've tested the soil here and it's the best spot for farming. Is there anything about this location other than the fertile soil that would have been an advantage for him? Yeah, it's central for the eastern settlement, and it also has a good harbor. So what's it like then? If Eric the Red has come this far, does he decide, okay, I'm here, time for family, or does he keep training and traveling? No, he settles here with family. Leif, the oldest one, is mentioned in Iceland, but the next 3 kids he have, they're born here. Caroline disse que a viagem de Eric para cá coincidiu com a chegada do cristianismo vindo do continente europeu. Actually, there's a story telling about Eric, and they convince Kjellhilde, Eric's wife, to be a Christian, and she wants a church built here. But Eric refuses to have it built, so she sort of refused to have anything to do with him. So she wouldn't sleep with him? No, until the church was built.
So he picked up a rock and he threw it as far away from the farm he could. And where that rock landed, they built a church. And it could have been very similar to this. This is a reconstruction out of the This is what the church might have looked like? Yeah, Oh. it is. Let's go in. Na época em que esta capela foi construída, a cultura viking começou a mudar em todas as terras que colonizavam. Muitos se converteram ao cristianismo. Leif foi um dos primeiros convertidos e era um novo tipo de viking. Herdou o espírito de aventura do pai, sem seus modos selvagens e supersticiosos. Segundo as sagas, Leif era um viking de ouro, descrito como um homem grande e robusto, ponderado e moderado em todas as questões. Alguém muito respeitado. Era um marinheiro habilidoso que levava cargas para a Islândia e a Escandinávia, partindo da colônia de seu pai na Groenlândia. Recebeu a alcunha de O Sortudo depois de salvar a tripulação de um barco naufragado e ficar com sua carga. So I'm guessing this would have been the center of his house, and this should come a long way to see. Would be the best view on Greenland. Fizemos uma longa viagem para chegar ao lar de Erik e Leif na Groenlândia. Visitando as ruínas da casa de Erik, soubemos que a jornada épica de Erik terminou aqui. Leif picks up where his father left. He had heard rumors about the land west of here. So Eric heard that there's even more land to the west, and what does he decide to do? Actually, Leif heard it. He was the one most keen of it. He buys a ship and he convinces more than 30 men to follow him. So if I wanted to go and follow in Leif the Lucky's footsteps, Yeah. where would I go from here? To Newfoundland. Then that's where I'm going to go. Neste ponto da história épica, o pai dá lugar ao filho. Agora é a jornada de Leif. In 1001 AD, Leif Erikson left this very fjord on a ship with 35 men. No real maps or charts, and no sense of where they were going or what they would find. Será que Leif o Sortudo chegou à América? Venha conosco. Vamos atravessar o Atlântico em busca de indícios arqueológicos que provem que a saga épica dos exploradores vikings não é um mito. Você está assistindo Em Busca da Verdade, a viagem dos vikings. Seguimos os exploradores vikings através do Atlântico. Queremos revelar a verdade de suas aventuras contadas nas sagas islandesas. Vimos provas de que os vikings colonizaram a Islândia e a Groenlândia. Mas a saga mais incrível conta que no ano 1001, Leif, o Sortudo, fez a traiçoeira travessia do Atlântico Norte e descobriu a América do Norte 500 anos antes de Colombo. I'm now approaching the northern end of Newfoundland. It's about 1,000 miles from Greenland to here, and this could be the end of the Viking Trail, which I've been following. Some say that 1,000 years ago, Leif the Lucky and his expedition touched down for the first time on these shores, in what I can only imagine was a moment of pride and exhilaration. A saga groenlandesa diz que Leif encontrou a ilha de Baffin, que chamou de Helluland. Continuou para o sul, seguindo a costa do Labrador, que chamou de Markland. Por fim, aportou no extremo norte da Terra Nova, que chamou de Vinland, por ter achado uvas. Encontramos provas de que as viagens descritas nas sagas islandesas são verdadeiras, mas relatos verbais não são tão confiáveis como documentos físicos. There are many tales and legends of ancient mariners reaching America. The Welsh, the Irish, even the Chinese all claim to have gotten here first. But no archaeological proof that any of them actually did has ever been found on the American continent. Is the Viking claim any different? Let's go find out. No extremo norte da Terra Nova, há um lugar chamado Lenson Meadows, um povoado de casas de grama reconstruídas em um sítio que se pensava ser um campo de nativos. Dale Wells é a curadora do sítio. The ruins here at Lenson Meadows were discovered by Dr. L. Gingstad from Oslo, Norway, who was on a quest to find the Vinland of the sagas. He came here inquiring about ruins, and the local fishermen brought him here, telling him that he would bring him to the Indian camps that were at Black Duck Brook. So this was the Indian camps. This was what the local people thought were the remnants of Indian camps. They thought native peoples had inhabited this area, which of course they did, but these ruins are not related to the natives. It's interesting because it doesn't look like an Indian camp to me.
Yeah, just based on my limited experience so far. Absolutely. These long, thick walls. There's a lot of walls around here. This looks to me more Icelandic or Greenlandic than Native American. Absolutely, and that's the same thing that Dr. Ingstad suspected. When he saw them, they looked familiar to him as well. Can you give me a tour and tell me what's what? Sure. Dale disse que este sítio foi descoberto em 1960 e reconstruído. É muito parecido com as colônias norueguesas que vimos na Islândia e na Groenlândia. Estamos aqui em busca de provas da veracidade das sagas. From the archaeological evidence, the carbon-14 datings that have been done on the materials that were taken from this site, it dates back approximately 1,000 years. So this would be, according to the sagas, the same time that Leif the Lucky is actually coming here. That's right. According to the sagas, the Vinland voyages would have began about the year 998, year 1000, in that vicinity. And this site does date back to approximately the same period. What kind of evidence is being dated? A lot of the wooden artifacts that were retrieved from the site, materials dealing with ship repair, charcoal that was used in the production of iron here. So they actually had iron here? It's the first place in North America that any ironworks are known to have taken place. And they smelted it in a furnace to produce good workable iron, which here at Monson Meadows was used to produce rivets or nails for ship repair. And the Native American cultures, we know, were not doing any kind of ironwork at this time. Absolutely not. So this again speaks to the relationship between this place and other Norse villages. That's right. That's right. So the dimensions of this space, the fact that there's iron here, both say Norse. What else? There were a number of artifacts found here that relate directly to the Norse culture. For example, they found a bronze ringleted pin, which was used as a cloak pin to hold the cloak over the shoulder. They also found a spindle whorl, a little round soapstone object that was used at the end of a drop spindle for spinning wool into yarn. Okay, another Norse or Icelandic. Another Norse or Icelandic object. But it wasn't until after the archaeological work was completed, of course, the evidence was there. As evidências arqueológicas provam que os vikings viveram no noroeste da América, que agora pertence ao Canadá. Será que exploraram o sul, onde hoje ficam os Estados Unidos? Os arqueólogos procuraram ruínas vikings e não as encontraram. A prova de que estiveram mais ao sul vem de uma peça incrível da pesquisa arqueológica. A árvore da noz-manteiga cresce no norte dos Estados Unidos e no sul do Canadá. Não é nativa de locais tão ao norte quanto Monson Meadows. We found butternuts on the archaeological site, on the Norse layer. And these don't grow around here? No. They never have? They never have. So someone went a long ways to gather this, and then somehow it fell. Os arqueólogos têm certeza de que essas nozes-manteiga foram trazidas pelos vikings. Foram encontradas no nível das ruínas vikings e não há indícios de que os vikings negociassem com os nativos na época. So if this is their base camp and they're using this spot to explore the region, how far are they traveling? Well, they went well into the Gulf of St. Lawrence region, at least as far south as New Brunswick. A noz-manteiga prova que exploraram o sul do Canadá e talvez o norte dos Estados Unidos. Os arqueólogos também sabem que os vikings ficaram apenas 2 ou 3 anos. Mas por quê? The materials that they were taking back with them to Greenland was already available to them through trade routes with Europe. This is a long way for them to go. So it may not have been worth their effort to continue to come here. Os vikings tinham tecnologia e coragem para chegar à América do Norte, mas há 1000 anos acharam que não havia nada aqui que não encontrassem mais perto. Por isso, partiram. Os sinais de sua estada desapareceram por quase 1000 anos. Se as histórias de Eric o Vermelho e Leif o Sortudo não estivessem registradas nas sagas vikings, os arqueólogos nem procurariam por eles no continente americano. Mas as provas são incontestáveis. Um barco viking explorou a costa da América do Norte 500 anos antes de Cristóvão Colombo.